hoje, passados 19 anos da aprovação da lei aqui no Rio Grande do Sul, como é que você vê a aplicação da lei? Eu acho assim, se a gente for fazer um balanço assim, desses quase 20 anos, a realidade que nós tínhamos há 20 anos atrás, a que temos hoje, quer dizer, esse balanço ele é altamente positivo, né? Eu tenho assim, consciência disso, há muitos argumentos para defender o êxito dessa experiência, é uma política exitosa de reforma psiquiátrica. Agora, isso não significa que essa seja uma experiência satisfatória e que não haja nenhum ponto a ser acrescentado ou melhorado. Pelo contrário, eu acho que há muitos gargalos, né? O mais sério no Rio Grande do Sul começa com a capital. Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade que sempre, historicamente, investiu muito pouco em saúde mental. Aliás, uma marca de vários governos, aliás, de diferentes partidos, né? Os governos do PT fizeram assim, o PMDB fez assim, o PDT fez assim. É um certo descaso na área da saúde mental. Então, poucos investimentos têm sido realizados nos últimos 30 anos em Porto Alegre em saúde mental. O que faz com que na capital dos gaúchos exista ainda hoje poucos serviços. Se a gente for comparar a realidade de Porto Alegre com a realidade das principais cidades do interior do estado, o interior está muito melhor, está muito mais bem servido, né? Ainda hoje nós temos algumas experiências que são assim modelares. No Rio Grande do Sul nós temos a experiência de São Lourenço do Sul, uma pequena cidade de cerca de 50, 60 mil habitantes, que tem seguramente um dos melhores serviços de saúde mental do mundo. Então essa experiência de pequenos municípios que investiram, construíram uma rede de atenção em saúde mental, que tem profissionais capacitados, enfim, ela vem se reproduzindo em vários lugares, mas isso não chegou em Porto Alegre. Então Porto Alegre é um ponto central assim, do sucesso da reforma. É preciso que os governos, especialmente as prefeituras, invistam mais em saúde mental na capital do Rio Grande do Sul. Acho que há desafios pendentes que envolvem especialmente a formação dos profissionais que atuam na área. Uma das coisas que a gente tem dito ao longo desses anos é que o manicômio não é um espaço físico. O manicômio não é um conjunto, não é um prédio. O manicômio é uma lógica, é uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar com as pessoas. E essa lógica manicomial, que é essa forma de olhar para as pessoas e não ver as pessoas, não ver a doença na pessoa, não ver a pessoa, não ver o direito de cidadania no outro, desconsiderar as necessidades do outro. Quer dizer, essa lógica manicomial ela pode ser reconstruída em qualquer lugar, inclusive dentro de um CAPS. Então eu posso ter uma lógica manicomial operando dentro de um CAPS. Mas o serviço de natureza comunitária não vai ser por si só uma solução se as pessoas que trabalham ali não estiverem imbuídas dos ideais da reforma. Se houver ali uma divisão de tarefas entre, bom, eu sou médico, tu é enfermeira, então nós somos diferentes porque eu sou médico, né, eu faço isso, mas não faço aquilo. Né, se começa a construir esse tipo de relação, uma relação muito tradicional, tu começa a abrir o espaço para que de repente tenha cadeados, tenha uma manipulação de chaves, né, e assim vai. Quer dizer, então a lógica manicomial ela é a coisa mais tradicional, é aquilo que sempre foi feito, é aquilo que as pessoas aprenderam a fazer, né, nas suas formações tradicionais. É preciso estar atento com relação a isso, para que a reforma psiquiátrica não seja colonizada, digamos, por essa lógica tradicional. Né? Hoje eu tenho muito receio, por exemplo, do que está acontecendo, acho que é um tema central assim, para se debater, com as chamadas comunidades terapêuticas do Brasil. Né? Nós temos hoje uma tendência, eu espero que isso não se revele como uma política, mas a princípio parece que há uma intenção muito clara do governo federal de investir recursos muito vultosos, repassando dinheiro diretamente às comunidades terapêuticas para tratamento de drogaditos e alcoolistas, especialmente para a dependência química do crack. Grande parte desses centros, enfim, de atenção, eles são clínicas, alguns são chamados, outros fazendas terapêuticas, enfim, essas instituições, né, que hoje abrigam, na ausência de qualquer política do Estado, né? Então surgiram essas ONGs, etc., instituições religiosas que recebem drogaditos. Grande parte desses serviços são oferecidos por religiões, por grupos de religiosos. Né? Agora, recentemente, o Conselho Federal de Psicologia e a Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma inspeção nacional. Num único dia, cerca de 200 técnicos, no mesmo momento, visitaram 68 clínicas ou instituições desse tipo no Brasil todo, em todos os estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. E o relatório que eu acabei de ler essa semana, que eles produziram, é alguma coisa assim impressionante, porque demonstra uma quantidade enorme de violação praticada dos direitos humanos dessas pessoas que são lá internadas.
Né? Então, tipo assim, usuários de drogas que estão internados contra sua vontade nessas instituições e que são obrigados a cavar buracos de 3, 4 metros de fundura e depois tapar o buraco, cavar de novo e tapar o buraco, né? Com medidas punitivas. Quer dizer, ninguém está se preocupando com o que está acontecendo lá dentro. Primeiro porque os usuários que estão lá são pobres. Né? Segundo porque essas pessoas que estão lá são religiosas. Então você imagina que o cara é religioso e está fazendo uma coisa boa. Entendeu? Mas o fato das pessoas ser religiosas ou não diz nada a respeito da sua capacidade moral, do seu senso moral, do cuidado com o outro. O sujeito pode ser um fascista, né, e ser muito cristão. Né? Enfim, as coisas não estão vinculadas uma com a outra. E o governo injetando recurso público, milhões nesse tipo de financiamento, quem controla isso? Que política é aplicada lá dentro? Que visão de saúde há lá dentro? Né? Então nós estamos, por um lado, tentando superar o modelo manicomial aqui e, de outro lado, abrindo espaço e fortalecendo pequenos manicômios, né, talvez mais cruéis, né, e menos capacitados, surgindo agora dessas instituições religiosas preocupadas com o tratamento do crack ou com a dependência química, enfim. E no fundo a fim de dinheiro do Estado, né, de mamar nas tetas do Estado. Então eu acho que é preciso estar alerta para esse tema, né, que eu acho que talvez seja um grande tema novo assim, na área da saúde mental, quer dizer, o que fazer com a dependência química de drogas, especialmente do crack, né, que é uma droga forte, para que a gente possa dar a resposta técnica adequada a isso e ao mesmo tempo não cair numa armadilha que às vezes é montada na opinião pública, né? Então a gente vai lá, faz uma pesquisa que é meio assim, como a Confederação Nacional dos Municípios fez, uma metodologia ridícula, por telefone, entrevista o secretário de saúde e pergunta, tem droga na sua cidade? O cara, tem droga aqui. Manchete, 98% dos municípios brasileiros tem droga. Bom, eu não preciso nem ligar para saber que tem droga em todos os municípios. Né? Isso é manchete dos jornais. A situação está fora de controle. Se cria uma imagem que a coisa está fora do controle. Para que se cria essa imagem? Para dizer, queremos dinheiro, manda dinheiro para as comunidades terapêuticas para a gente tratar os nossos dependentes. Né? Então acho que esses temas eles continuam enganando as pessoas, sabe? A imprensa envolvida nessa manipulação não se dá conta de que pode ser utilizada, né, para interesses escusos, né? E a gente tem que estar alerta, assim, quem é técnico da área tem que estar alerta para isso. Marcos, então para finalizar, a gente gostaria de saber de ti quais os pontos que você destaca como avanços nessa área após a implantação da lei? Olha, há várias coisas muito importantes. A primeira, antes da reforma psiquiátrica do Rio Grande do Sul, depois dos outros estados e da lei federal também, que é bem posterior, nós não tínhamos no Brasil aquilo que a gente chama do devido processo legal para a internação de uma pessoa. Mas o que é uma internação que é feita contra a vontade de alguém? É um processo onde tu subtrai a liberdade dessa pessoa. Então eu estou pegando alguém que não quer ser internado, estou dizendo, agora tu vai ser internado compulsoriamente. Né? Para fazer isso, eu preciso ter um devido processo legal, é preciso que alguém tome a decisão, seja responsável por ela, que essa pessoa possa recorrer da internação compulsória, no caso, contra a sua vontade. É preciso haver um processo legal que organize essa possibilidade. Nós não tínhamos isso antes da reforma. Então era comum, por exemplo, que um simples diagnóstico de um médico, dizendo, olha, tu está mal, tem que ser internado. Não, eu não quero ser internado, doutor. Não importa, vai ser internado. Quer dizer, a partir desse diagnóstico, recomendo a internação, tudo aquilo que o paciente fizer é interpretado como sintoma, entende? Então se ele começar a gritar, ser contra, né, é porque é louco. Então isso aí é sintoma da loucura. Então isso era muito comum, quer dizer, o que havia no Brasil era um processo industrial de internações psiquiátricas, grande parte deles abusivas, né, feitas a pedido de um familiar, porque o cara estava incomodando em casa, porque é estranho, porque não sei o que, porque não trabalha. Então foi interno. E uma indústria que se beneficiava disso, porque, evidente, se eu tenho uma clínica privada que fatura contra o SUS, né, e tem lá uma diária, né, do SUS, bom, a pessoa vai dizer, mas a diária do SUS é muito pequenininha. Sim, mas a minha clínica tem 1000 internos. Eu recebo aquela diária 1000 vezes por dia, né, para manter um paciente que é baratíssimo. Quer dizer, na área de saúde mental, tu não tem investimentos para serem feitos do ponto de vista de equipamento, Não, o investimento maior é em pessoas, né, são em profissionais, é na conversa, no acompanhamento, no tratamento, a medicação é barata, enfim. Então, se montou no Brasil uma indústria da loucura, né, que funcionava assim, quer dizer, quanto mais internações tiver, melhor. Aumenta o faturamento das empresas. Quanto mais tempo o cara ficar internado, melhor. Né? Se sair da internação e voltar dali a uma semana, melhor para a indústria. Né? Eu estou faturando mais. Quer dizer, nós acabamos com isso. Né? Então, na verdade, essa dinâmica ela ainda existe, mas hoje ela já é minoritária nos gastos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está investindo mais hoje na rede ambulatorial e municipal de atendimento do que na remuneração de internações psiquiátricas. Isso é muito importante. Né?
Ao fazer isso, nós defendemos os direitos dessas pessoas que antes eram submetidas e tratadas como se fossem objetos, né? Bastando um diagnóstico médico. Hoje os médicos sabem o seguinte: se eles recomendarem uma internação psiquiátrica, eles têm que informar o Ministério Público em 24 horas. Então o médico tem que informar, a obrigação dele informar. Se lá no Ministério Público bater uma denúncia de que a internação foi abusiva, que não era necessária, ou mesmo sem denúncia, se o Ministério Público quiser, ou a Defensoria Pública quiser, eles podem formar uma comissão e ir até essa unidade onde a pessoa está internada para averiguar essa internação. Se de fato ela foi necessária ou não. Eles podem constituir uma junta de profissionais da área para saber se a internação foi necessária ou não. Então, só esse mecanismo que a nossa lei criou já diminuiu, já deu uma diminuída enorme das internações, porque agora o médico sabe o seguinte: não dá mais, eu não posso diagnosticar qualquer coisa e mandar o cara para a internação. Isso acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Claro, eu não estou dizendo que os médicos psiquiátricos do Rio Grande do Sul faziam isso. Alguns médicos psiquiatras faziam isso. A maioria certamente jamais ia se subordinar a esse tipo de lógica, né? Mas basta que alguns profissionais, né, sem qualquer compromisso ético, né, atuem dessa forma para que tu produza um enorme resultado, né, nesse sentido. Eu acho que a reforma ela tem permitido também uma outra conquista muito importante, que é o enfrentamento de dois grandes estigmas produzidos historicamente sobre a loucura, né, no Brasil e no mundo, né? Essa ideia de que os loucos são perigosos e que os loucos são incapazes, né? Então nenhuma delas é verdadeira, né? Aliás, a chamada periculosidade do paciente mental é uma coisa interessante, porque embora em certas circunstâncias, especialmente em surtos psiquiátricos, né, em algumas doenças mais graves, esse paciente possa ser violento, né? O fato é que a violência que existe na sociedade, como a que nós conhecemos no Brasil e no mundo inteiro, ela é em 99% das vezes produzida por pessoas que a gente acha que são normais, né? Então, quer dizer, os chamados normais são bem mais perigosos, né, do ponto de vista da incidência dessa violência, não há nenhuma dúvida, do que os pacientes psiquiátricos. E a incapacidade do doente mental também é um mito, né, porque ninguém é louco 24 horas por dia, né? As pessoas podem sofrer de doenças, algumas até sérias, como a esquizofrenia, por exemplo, e serem muito produtivas, serem até geniais, elas podem escrever, elas podem ter atividade profissional como outra qualquer, enfim. Então essa ideia de que a doença mental incapacita as pessoas também tem sido superada ao longo desse processo de debate, de discussão, que no fundo é um processo de reconhecimento dessa diferença, de acolhimento do outro, né? O paciente de saúde mental ele precisa de ajuda, óbvio. A saúde mental não há nenhuma visão, a gente não pode reproduzir uma visão romântica sobre a doença mental, tipo, a doença mental não é o maluco beleza, né, que o Raul Seixas falava. Não tem isso, né? Doença é sofrimento, doença é tristeza, né? Doença mental é isso, então a pessoa precisa de ajuda. Mas é uma pessoa que está ali que precisa de ajuda. Né? Essa pessoa é maior que a sua doença. Então essa ideia de que nós estamos lidando com pessoas, com cidadãos que têm direitos, né? Isso acho que é uma conquista importante que veio com a reforma. A gente não firmou isso ainda, mas avançamos muito nesse sentido, nesse reconhecimento. Deu? Então tá.